Aqui a gente vai cantar uma música que fala Lá está o meu tesouro. Como ela é bem curtinha, eu vou emendar ela com a uma música chamada Bênção, né? Vem derrama a paz, vem derrama as bênçãos, né? Mas essa música Lá está o meu tesouro tem a ver com o nosso final de Isaías, né? Acabamos mais um livro! Eba! Né? E um livro grande, né? Um livro grande e um livro muito bom, né? Então, e ele termina falando da Nova Jerusalém, do novo céus e nova terra, né? E é lá que está o nosso tesouro, né? Lá onde não há choro, lá onde não há tristeza, lá onde tem ruas de ouro, lá onde a presença de Deus vai ser tão forte que ela vai iluminar as nossas vidas, né? E onde nós cantaremos juntos os hinos de louvor ao Senhor. Amém? Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Aleluia, 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 hinos de louvor ao Senhor. Vem derrama paz, vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o nosso tesouro está em Ti, porque o nosso amanhã está em Tuas mãos, porque nós podemos confiar num Deus verdadeiro que tem cumprido com todas as Tuas promessas. E nós Te agradecemos, Deus, porque o Senhor é um Deus que tem falado tanto conosco através da Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem moldado a gente também através da Tua palavra.
continua falando aos nossos corações, que nós possamos nos derramar diante da Tua presença, levantar os nossos braços em rendição a Ti, pedindo, Deus, que o Senhor venha transbordar em nossas vidas com o Teu amor, com a Tua presença. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é um Deus vivo, que fala no nosso coração e que sempre tem trazido uma palavra para que possamos andar sempre no Teu caminho, Pai. Obrigado porque a Tua palavra é o nosso alimento diário. Obrigado, Deus, pelo Teu amor. Que o Senhor continue falando conosco. Oramos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Bom, para quem não pegou ainda, eu criei um grupo do WhatsApp para a gente poder conversar melhor e falar sobre coisas da devocional lá dentro, colocar comentários e perguntas e adicionais, tá? Então assim, acho que vai ser muito legal para todos nós se a gente poder estar participando desse grupo. Se eu esqueci de alguém, vocês me falam para eu poder acrescentar lá no grupo, né? Para a gente poder ir aumentando. Ah, mas já tem quase 40 pessoas, mais de 40 pessoas lá naquele grupo, né? Então, o ideal é que os interessados, porque tem muita gente que não grava, não tá com a gente aqui nesse momento, mas eles ouvem a devocional, né? Então, tem mais gente, na verdade, que tá ouvindo e participando, que gostaria de participar do grupo. Então, se caso você descobrir alguém, vocês me avisam. E para aqueles que não são da nossa igreja, fica à vontade, me manda um WhatsApp aí para eu poder acrescentar vocês no grupo, tá? Bom, vamos lá. Hoje a gente termina o livro de Isaías, né? Eu acho que é uma alegria grande, mas ao mesmo tempo é uma tristeza, porque esse livro foi tão bom, né? E eu penso assim que acho que nunca a gente teve uma visão tão boa e uma exploração tão boa do livro de Isaías, né? Não quero dar mérito para mim, não tenho mérito nenhum, eu só estou usando dos recursos dos comentários, mas assim, estudando, eu nunca tinha estudado Isaías como eu estou estudando também, né? Já fiz aula de Isaías, mas eu nunca tinha estudado e nunca tinha feito tanto efeito para minha vida pessoal como está fazendo aqui nesse estudo, né? Então, assim, muito bom mesmo. E eu acabo hoje um caderno de 200 páginas também, né? Já estou com o meu novo caderno de 200 páginas que eu vou abrir hoje, né? Para começar Jeremias. Então, assim, Deus tem falado muito, né? Vamos lá, então hoje a gente vai ver os 3 últimos capítulos, que seria o capítulo 65, 64, 65 e 66. Porém, eu não posso deixar de citar o 62 e 63 antes de chegar no 64, porque eles estão muito conectados, tá, pessoal? Então vamos dar uma voltada rapidinho, né, no 62. O capítulo 60, o 61, então, eu até dei um comentário breve no final, antes de ontem, no final do 60, eu falei do 61, que é quando fala que quando o Espírito do Senhor, do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas notícias aos pobres, enviou a cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Então ele vai falar da ação do Espírito Santo e como que o Espírito age por meio do Messias, né? E eu até falei sobre 7 ações que o Espírito Santo faz quando o Messias então começa seu ministério aqui na Terra. Aí o capítulo 62, ele vai falar então 2 coisas principais. O 62, ele vai falar sobre a preparação da vinda do Senhor. Isso talvez já estão falando sobre a segunda vinda de Jesus Cristo, né? A preparação da vinda do Senhor e a restauração do povo. Então, assim, o povo ele precisa passar por uma reforma, precisa passar por uma restauração, uma renovação, revivificação para tudo isso. Então, o 62 ele vai falar sobre as promessas de Deus para o seu povo.
O 62 ele está dividido em dois grandes blocos. O primeiro bloco, que é a proximidade da salvação, e depois ele vai falar sobre o dia da vingança do Senhor. Só que aí o que acontece? O 62 está conectado no 63, por isso que eu não podia deixar de falar, né? Eu sei que o nosso estudo de hoje é 64, 65, 66. E aí o segundo bloco do 63 vai estar conectado no 64, que é o do dia de hoje, né? Então eu queria que você tentasse acompanhar comigo aí. Então, o 62 ele fala sobre a proximidade da salvação, 62, né? E dentro dessa proximidade tem quatro coisas que vão acontecer com a Nova Jerusalém, com o povo já restaurado, remido, resgatado, com o remanescente de Israel. Então, primeiro, o nome, eles vão ter um novo nome. Segundo, eles vão eles vão ter um guarda ao redor de Jerusalém, vai ter uma proteção, né? Outra coisa, o próprio Deus protegerá o seu povo. E a quarta coisa é que o Senhor voltará para o seu povo, né? Então, assim, são quatro coisas que acontecem na proximidade da salvação, ou seja, talvez no dia da restauração completa, né? A segunda vinda. E aí a segunda parte das promessas de Deus para o seu povo vai começar no capítulo 63. E que vai do 63 até o 7, né? Então, de 1 a 7, né? Então começa no 62, mas até o 63, 7, você tem um outro pedaço dessas promessas de Deus, que é a promessa da vingança, do dia da vingança do Senhor, né? Então, o 63, ele vai falar sobre essa vingança. Então, de 1 a 7, ele está trabalhando essa vingança e é assim, a gente tem que entender que a vingança do Senhor que... Calma aí, vamos ver aqui direitinho que eu... Isso. Vamos ver o versículo 4 em diante, 63, 4. Pois o dia da vingança estava no meu coração, chegou o ano da minha redenção. Olhei e não havia ninguém para ajudar-me, mostrei assombro e não havia ninguém para apoiar-me. Por isso meu braço me ajudou, e a minha ira deu-me apoio. A minha ira pisoteei as nações, na minha indignação eu os embebedei e derramarei a terra sobre o sangue delas. Né? Então, a gente vê que a vingança do Senhor está acontecendo por conta de toda a desobediência do povo de Israel. E a gente sabe que a vingança do Senhor veio através das forças estrangeiras da Babilônia sobre o povo de Israel. E aí a gente tem aqui uma oração de redenção. Então começa no 63, capítulo 7, e vai até o 64, capítulo 12. É por isso que eu tive que voltar um pouquinho os capítulos, para a gente poder entender. Então, aqui vai ter um momento que aqui começa a oração da redenção, é a intercessão e o arrependimento do povo, né? Então, essa oração que se faz nesse momento é uma oração do povo de Deus em relação à vingança do Senhor. Então, o Senhor se vingou, ele derramou a ira dele, só que o povo começou a orar, ele se arrependeu dos seus pecados e começou a orar por uma redenção. E aí a gente tem aqui três partes importantes nessa oração por redenção. Primeiro, do versículo 7 até o versículo 9 do 63, ele ora pela fidelidade, ele olha pela fidelidade de Deus, a bondade de Deus, né? Então ele louva a bondade, a benignidade e o amor de Deus sobre o povo. E a gente vê nesses dois versículos, no 7 e 8, os três versículos, 7, 8 e 9, a gente vê aqui, da parte do povo de Deus, uma gratidão e louvor ao nosso Deus. Essa é a primeira parte da oração por redenção. A segunda parte da oração por redenção, ele vai explicar a infidelidade do povo, que vai do versículo 10 até o versículo 14, né? Então, o versículo 11, por exemplo, vamos ler o 63, 11. Então o seu povo recordou o passado, o tempo de Moisés e a sua geração,
Onde está aquele que os fez passar o mar com o pastor do rebanho? Onde está aquele que lhes pôs o Espírito Santo? Com seu glorioso braço esteve à mão direita de Moisés, dividiu as águas diante deles para alcançar o renome eterno, e ao conduzir através das profundezas, como o cavalo em campo aberto, eles não tropeçaram. Então a gente está vendo aqui que ele lembra dessa fidelidade de Deus, da bondade de Deus para com o seu povo e a infidelidade do povo. Como que o povo pode esquecer isso, né? O que é uma pessoa infiel, né? Uma pessoa infiel é uma pessoa que teve um outro alguém que cuidou, que abençoou, que investiu, e aí essa pessoa simplesmente se volta contra essa pessoa que abençoou tanto a vida dele. Isso é infidelidade. Infidelidade é você casar com alguém e olhar para uma pessoa do lado. Isso é infidelidade, né? A infidelidade é você estar casado com alguém e estar olhando para outro. Talvez a questão dos ídolos, né? Mas muito por conta do quê? De você não olhar as coisas boas daquele com quem você casou, né? E eu vejo que às vezes isso acontece nas nossas vidas, né? Por quê? Porque o ser humano, por o ser humano, é mais fácil encontrar as críticas do que encontrar as virtudes. É mais fácil olhar para a pessoa do nosso lado e encontrar as falhas do que encontrar os atributos e os elogios. E a gente é muito mais fácil, né? Então o que acontece? E aí eu vejo que esse texto ele está trabalhando essa questão. Infidelidade também é você esquecer das coisas boas que essa pessoa fez para você. Isso também é infidelidade, né? Você só reclama da pessoa, tudo que essa pessoa faz está errado, tudo que essa pessoa faz está ruim, tudo que essa pessoa pensa está torto, essa pessoa me incomoda, essa pessoa me irrita, essa pessoa só faz aquilo que eu não gosto. E você se esquece de todas as outras coisas boas que essa pessoa fez. Então, sempre que eu faço um aconselhamento de casal, né, a primeira coisa que eu faço, eu falo assim: como que vocês se encontraram? Como que vocês se apaixonaram? O que você viu de bom quando você encontrou essa pessoa no começo do relacionamento de vocês? Por quê? Porque quando você faz a pessoa lembrar das coisas boas da outra pessoa, essa pessoa, só nesse primeiro momento, às vezes, o problema já se resolve, né? O casal vem todo brigado. Ah, porque minha esposa, porque meu marido, blá, 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 blá. Aí você pergunta assim, como que vocês se conheceram? Como que foi a história de vocês? O que você viu de bom nessa pessoa? E aí a pessoa começa a falar. Aí depois que elas falam tudo de bom do outro, aí eu falo assim, qual que era o problema mesmo? Aí eles, não tem problema mais não. Já resolveu. Você vê como é interessante, né? E eu vejo que isso também é parte da infidelidade. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós temos a tendência de olhar para os erros e querer apontar os erros ao invés de elogiar as virtudes. Aliás, a gente só elogia as virtudes depois que morre, né? Quando morre, vai todo mundo no cemitério e fala: puxa, essa pessoa era tão boa. Puxa, quando eu encontrei essa pessoa, ela fazia umas coisas tão legal. Nossa, a pessoa me encorajou tanto. O grande problema é que essa pessoa está morta no caixão. Então, assim, não adianta você dar elogios, né? Em inglês eles chamam isso de rosas de encorajamento. O que adianta você entregar rosa de encorajamento no dia do funeral? Entrega a rosa agora, em vida. Começa a encontrar as virtudes das pessoas e começa a elogiar as pessoas, ao invés de toda hora falar assim: que você só faz isso, porque você faz aquilo, porque você não gosta quando você faz aquilo. E aí a gente fica sempre fazendo isso, né? Então vamos ser fiel e não vamos fazer a infidelidade do povo, de esquecer as grandes coisas que Deus fez por eles. Deus tirou eles da escravidão do Egito, Deus abriu o Mar Vermelho, Deus acabou com o exército que ia matar eles, Deus deu maná, Deus deu água, deu codornizes, deu tantas coisas para as pessoas. E aí o pessoal olha para trás e não vê nada e começa a buscar ídolos na vida deles, né? Tantas coisas boas que Deus já fez na sua vida,
mas você só lembra das coisas ruins que te aconteceram para você culpar Deus dele ter esquecido de você no momento da angústia. Vamos lá, a terceira parte então desse dia da vingança, dessa oração por redenção, é a oração dos cativos. E aí sim, olha só, a oração dos cativos vai do capítulo 63, versículo 14, até o 64, versículo 12. Então é por isso que, para eu entrar no 64, eu precisava dar uma passeada nos capítulos anteriores, tá? Então, começando a oração dos cativos, pensa comigo, né? Isaías, eles ainda nem foram presos, eles nem foram atacados pelos babilônios, mas o Isaías já estava prevendo tudo isso, e além disso, Isaías já estava prevendo que eles iam ficar no cativeiro durante 70 anos, e nesse cativeiro Deus ia restaurar o povo. Às vezes eu penso que precisa acontecer uma situação bastante ruim nas nossas vidas para a gente abrir os nossos olhos e perceber que a gente precisa de Deus nas nossas vidas. E aí eu entendo que o que aconteceu de ruim nas nossas vidas não foi simplesmente um mal, um abandono do nosso Deus sobre as nossas vidas, mas não. Foi algo que foi necessário para que eu e você pudéssemos encontrar o caminho certo do Senhor e pudéssemos estar na direção certa do Senhor. Então, começa então aqui do 63:14, ele vai falar sobre essa oração dos cativos. Eu quero concentrar aqui no versículo 17 a 19, que diz assim: Senhor, por que nos fazes andar longe dos teus caminhos e endureces o nosso coração para não termos temor a ti? Volta por amor dos teus servos, por amor das tribos que são da tua herança. Por pouco tempo, o teu povo possuía teu santo lugar. Depois os nossos inimigos pisotearam no teu santuário. Somos teus desde a antiguidade, mas aqueles que tu não governaste, eles não foram chamados pelo teu nome, né? Então assim a gente vê que os cativos estão clamando pela presença de Deus, né? Quando tá doendo, a gente clama ao Senhor, não é verdade, né? Tem gente que nunca chama a Deus, mas quando chuta o dedinho do pé descalço na cama, fala: meu Deus, me ajuda, né? A gente só lembra, às vezes eu vejo assim, né, que Deus pra gente é que nem uma bengala, a gente só lembra dele quando a gente tá com dor ou quando a gente vai cair, né? Espero que não seja assim com a gente, né? Espero que nós sejamos uma igreja que está toda hora ligada no Senhor, toda hora conectada no Senhor. Não importa se é momento bom, se é momento ruim, se é momento difícil, se é momento fácil, mas que em todos os momentos nosso coração esteja totalmente ligado ao Senhor. E aí começa o 64, pessoal. E eu gosto muito do versículo 1 do 64. O 64 ele fala assim: Ah, se rompestes os céus e descestes, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende e os gravetos faz água ferver. Desce para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Né? Tem uma música de um grupo novo aí que os jovens gostam muito, um grupo chamado Morada. E ele canta uma música que chama exatamente esse versículo: Ó, se fendesse os céus, né? Ou seja, de uma certa maneira é um clamor que os cativos do que, né, pessoal? O que os cativos têm a ver com a gente hoje? Da mesma maneira que o povo de Israel, eles estavam cativos, eles eram escravos da Babilônia, da mesma maneira nós somos escravos do pecado e nós estamos sendo libertos da escravidão do pecado. Sabe, eu já falei para vocês, mas vou lembrar mais uma vez o que significa a palavra Babilônia. Sabe o que significa a palavra Babilônia? Lugar de confusão. Lugar de confusão. E quer um lugar mais cheio de confusão do que o lugar onde a gente mora, né? Um dos lugares mais confusos. O presidente não se dá com os governadores. O governador, os políticos começam a roubar por conta da doença que mata as pessoas. Eles começam a mentir os números para poder ganhar mais dinheiro.
É um negócio terrível, você não sabe mais em quem confiar, você não sabe se você confia na mídia, se você confia nas mensagens que o pessoal manda no Facebook, no celular. A gente não sabe mais em quem confiar, é tão confuso, a nossa vida é tão confusa e a gente está preso dentro dessa confusão inteira que é a nossa vida aqui na Terra. A gente não sabe mais em quem confiar, em qual notícia confiar. A gente não sabe se já pode sair de casa, se tem que ficar em casa mais tempo. A gente não sabe se essa doença já passou, de repente até ela até já passou e a gente está ainda fechado em casa esperando alguma coisa acontecer, né? A gente vê a economia se destruindo, a gente vê gente perdendo emprego, a gente vê gente trabalhando demais e outros trabalhando de menos, né? E diante de toda essa confusão, a oração é a seguinte: ah, Deus, se o Senhor abrisse esse céu e se o Senhor descesse aqui nesse lugar, se o Senhor viesse aqui, o Senhor resolveria tudo isso. Sabe, pessoal, essa é a nossa oração. É clamar aos céus: Deus, vem com o teu poder, vem com a tua glória, aviva o teu povo. Pessoal, eu tô meio com sono agora porque eu dormi 3 horas nessa noite, porque ontem às 9 horas da noite começou uma oração lá na Austrália de 12 horas de oração. Então ela começou às 9 para nós, né? Às 9 da noite de ontem, acabou às 9 da manhã de hoje e o Brasil ia liderar essa reunião de oração das 6h30 até as 8h30, né? E aí eu fiquei na reunião até as 2 horas, 2 e pouco da madrugada. Dei uma dormida, depois eu acordei lá pelas 5h30, 6 horas. Aí a gente começou a liderar a reunião de oração e tinha que mesclar inglês e português. E aí começamos a orar. Mas sabe qual que foi a minha oração? A minha oração foi essa: oh Deus, se o Senhor fendesse o céu, se o Senhor rompesse o céu, e se o Senhor viesse aqui, o Senhor descesse aqui, com a tua presença, com a tua glória, com o teu poder, você resolveria tudo isso aqui só num estalar de dedos, né? Então esse é o clamor do povo cativo, o clamor do povo que está desesperado pela presença de Deus. Então do versículo 1 até o versículo 4, a gente vê uma oração dos cativos clamando por uma intervenção de Deus. Oh Deus, se você fender o céu e descesse aqui, nós queremos ver a manifestação de Deus contra os inimigos, né? Então, até o versículo 4, a gente vê assim: desde os tempos antigos, ouviu, nenhum ouvido percebeu, olho nenhum ouviu, nem além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Pessoal, esse versículo 4 aqui é o versículo principal do capítulo, né? É o versículo que fala assim, que nem olhos viram, né? Já ouviu falar desse versículo lá em Coríntios? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que esperam nele, para aqueles que confiam nele. Deus tem tudo isso preparado para nós, né? E é o clamor que o povo está fazendo. A outra parte que a gente vê aqui da oração dos cativos vai do versículo 5 até o versículo 7, que ele fala, aqui é um momento de confissão. Os cativos estão se confessando a Deus. E ele no versículo 5 ele diz assim: vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos, mas prosseguindo nós em nossos pecados, tu tiraste. Como então seremos salvos? Somos como o impuro. Todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como as folhas, como o vento. Nossas iniquidades nos levam para longe. Não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime em apegar-se a ti, pois escondeste de nós o teu rosto e nos deixaste perecer por causa das nossas iniquidades. Então, aqui a gente está vendo do versículo 5 ao 7 uma confissão de pecados. Pessoal, isso aqui é obra do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o ser humano não consegue, por natureza, reconhecer o seu erro. Quando a gente erra, a gente tem que achar um culpado. Aconteceu alguma coisa ruim. Quem é o culpado? Eu que não sou. Vamos ver quem foi.
Ah, acho que foi o vizinho, acho que foi o presidente, acho que foi o governador, acho que foi. A gente nunca, assim, nunca não vou dizer nunca, mas assim, é muito difícil para o ser humano assumir os seus próprios erros, né? E reconhecer os seus erros. E eu acho que o reconhecer dos erros é obra do Espírito Santo nas nossas vidas. E nós precisamos clamar pelo Espírito Santo para que ele encha os nossos corações. Então, assim, por muito tempo, ele fala assim: por muito tempo nós temos pecado contra ti. E não é, não é um pecado só da pessoa, mas é um pecado geracional. É um pecado que vem do passado. O meu avô fazia isso, meu pai fazia isso e eu estou fazendo isso, sabe? São pecados que às vezes continuam, porque é da mesma forma que você aprendeu, né? Imagina, um camarada, ele era traficante de drogas, aí ele criou seu filho traficando drogas, aí o filho aprendeu com o pai, e o pai aprendeu, e aí o filho do filho aprendeu assim. Então, para eles é uma coisa natural. Mas quando um dia a pessoa reconhece e fala assim: nossa, eu estava errado, não é assim que é para viver, não, né? Isso é obra do Espírito Santo, o arrependimento, o reconhecimento de que você estava errado. E aqui o comentarista diz que é uma expressão do tipo que é como quando alguém pega uma lepra, né? Quando você pega a lepra, você fica condenado, você fica sem esperança. Não tem mais como, não tem, na época a lepra não tinha cura. Então, assim, quando uma pessoa pegava lepra, ela estava condenada, ela ia morrer, ela ia ter que se isolar da sociedade e ela ia viver perambulando no deserto até morrer, né? Então, assim, a pessoa perde a esperança, né? E eles não criam muito no que Deus pudesse responder. Eles falam assim: puxa Deus, não tem como você salvar um povo tão sujo como esse. Não tem como você salvar uma pessoa que fez tanta besteira, né? Eu lembro que eu vi uma pessoa que ela veio na igreja, assim, 4 vezes que ela veio na igreja, ela chegava, ela sentava na cadeira e ela começava a chorar, até o final do culto. Aí ela terminava e ia embora. Aí no outro domingo ela vinha, ela sentava na cadeira e começava a chorar. Durante 4 domingos ela só fez isso. Ela veio, sentou e chorou. Chorava o culto inteiro. Chorava no louvor, chorava na palavra, chorava no aviso, chorava na oração. Às vezes eu achava que ela chorava na oração porque a oração estava demorando demais, né? Mas tudo bem. É... Mas ela chorava, chorava, chorava. Depois de 4 dias ela falou assim: pastor, agora eu entendo o peso do meu pecado. E agora eu entendo que Deus me perdoou de tudo aquilo que eu fiz. E agora Ele me aceita do jeito que eu sou. Sabe, muitas vezes a gente precisa chorar diante do Senhor pelos nossos erros, pelas nossas falhas, né? E reconhecer as nossas falhas. Ninguém aqui é perfeito, né? A gente costuma procurar em nós as coisas boas. A gente procura, quando alguém fala pra gente: ah, a gente é tudo pecador, né? A gente fala assim: ah, mas que eu fiz de errado, né? Eu não matei, eu não roubei, né? Uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali e tal, um palavrãozinho que sai de vez em quando. Mas sabe, pessoal, isso significa que o ser humano, uma das maiores dificuldades do ser humano é reconhecer a sua pecaminosidade. E aí que eu acho que o Espírito Santo, ele é fundamental para que nós possamos reconhecer os nossos pecados e as nossas falhas, né? Precisamos clamar: Deus, fende o céu, rompe o céu e desce aqui na minha vida, porque eu quero viver uma vida santa, eu quero viver uma vida reta, obediente e confiando no Senhor. Por isso, tira de mim tudo aquilo que não te agrada. E depois do versículo 8 até o versículo 12, então, os cativos, eles clamam a Deus por misericórdia, né? Existe um clamor pela misericórdia. Versículo 8: contudo, Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos barro, tu és o oleiro, todos nós somos obra das tuas mãos. Não te ires demais, ó Senhor, não te lembres constantemente das nossas maldades. Olha para nós, somos teu povo. As tuas cidades sagradas transformaram-se em deserto, até Sião virou deserto, e Jerusalém é uma desolação. Nosso templo santo e glorioso
onde os nossos antepassados o louvaram, foi destruído pelo fogo e tudo que nos era precioso está em ruínas. Depois de tudo isso, Senhor, ainda irás te conter? Ficarás calado e nos castigarás além da conta? Então, esse período final a gente vê assim que o povo cativo está clamando por misericórdia e está falando assim: olha, tu és o meu pai, nós somos um barro nas mãos do oleiro, molda a minha vida, restaura a minha vida, olha para nós. Senhor, não fique calado, né? Fala comigo, Deus. Às vezes, o pior castigo é o silêncio, né, pessoal? Você já se vingou de alguém e ficando em silêncio? Tenho certeza que um monte de gente aqui fez isso. Quer saber? Não vou mais falar com ele. O silêncio é mortal, né? Principalmente para quem gosta de conversar e desabafar, né? E aí eu penso que eu e minha esposa era assim, né? Eu gostava de ficar em silêncio e ela gosta de falar. E aí, quando a gente brigava, ela queria que resolver logo, então ela queria que eu falasse. E eu me vingava dela ficando em silêncio. Não, não vou falar não, eu quero ficar em silêncio. Aí um dia a gente aprendeu numa reunião de casais que não pode fazer isso, né? Não pode. Então o que a gente faz, né? Ela sabe que quando a gente está em crise eu preciso ficar em silêncio. Então ela fala assim: Joel, quanto tempo de silêncio que você quer? Então a gente entra num acordo. Quanto tempo de silêncio? Aí eu falo para ela assim: ah, me dá um dia, vai. Aí ela fala, tá bom, um dia, mas depois amanhã nesse mesmo horário a gente vai conversar. Então assim, o que acontece? Quando você coloca acordos, então você consegue limitar essa problemática para você poder resolver isso, porque senão não resolve, pessoal. Senão fica um negócio eterno, senão não acaba, né? Acaba assim, acaba relacionamento, acaba casamento, acaba um monte de coisa. Mas se você não entrar num acordo, o problema não se resolve, né? Então eu e minha esposa a gente costuma fazer isso entendendo que eu sou a pessoinha, o homem da caverna, né? O homem quando ele começa a entrar em crise ele quer entrar na caverna. Eu entro na caverna, ela não, ela quer conversar, ela quer falar, ela quer resolver, né? Já viu gente que olha para uma pessoa em silêncio e fala assim: o que você está pensando? Tem gente que é assim. O cara tá em silêncio na boa lá, sem fazer nada. O que você tá pensando? A pessoa quer saber o que tá passando na cabeça do cara em silêncio, né? Mas assim, faz parte da vida, isso é o ser humano. Capítulo 65, então, quando a gente vai para o capítulo 65, a gente vai ver que é o julgamento e a salvação. A gente vê que esse capítulo é um capítulo onde Deus responde à oração do povo. Então, todo 64 a gente vê aqui que tem uma oração dos cativos, que começa lá no 63:14, mas é a oração dos cativos. Então ele clama pela presença de Deus, ele clama pela intervenção de Deus, ele confessa os seus pecados, ele clama por misericórdia, e aí no 65 a gente começa a ver a resposta de Deus sobre esses pedidos. E Deus responde à oração do povo, né? Ele dá uma nova perspectiva de relacionamento no capítulo 65. O capítulo 65 também ele fala sobre uma promessa, uma promessa do novo céu e da nova terra. E ele coloca aqui que os problemas passados serão esquecidos e que as bênçãos nunca mais faltarão em nossas vidas. Então, a partir do 65, a gente vai ver uma divisão em 3 blocos aqui, tá? Que termina com 6 bênçãos que aguardam o seu povo, né? Então, o 65 ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, então, da resposta de Deus é uma perspectiva sobre o passado. Deus traz para o povo uma perspectiva sobre o passado, versículo 1 até o versículo 7. Então, o versículo 1 ao 7 diz assim: Fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achado pelos que não me procuravam. A uma nação que não clamava pelo meu nome. Eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. O tempo todo estendi as mãos a um povo obstinado, que anda por um caminho que não é bom, seguindo as suas inclinações. Esse povo que sem cessar me provoca abertamente,
oferecendo sacrifícios em jardins, queimando incenso em altares de tijolos. Povo que vive nos túmulos à noite, oculta à noite se oculta nas covas e come carne de porco em suas panelas, tem sopa de carne impura. Esse povo diz: afasta-te, não te aproximes de mim, pois eu sou santo. Essa gente é fumaça no meu nariz, é fogo que queima o tempo todo. Vejam, porém, está escrito diante de mim: não ficarei calado, mas lhe darei plena e total retribuição, tanto por seus pecados como pelos pecados dos seus antepassados, assim diz o Senhor. Uma vez que eles queimaram incenso nos montes, que desafiaram as colinas, eu os farei pagar pelos seus feitos anteriores, né? Então, assim, o que a gente está vendo aqui, né? Que Deus estava pronto para ajudar, mas o povo não pediu ajuda, né? Você já viu gente que não foi ajudada porque não pediu ajuda, né? Sabe, eu vejo que isso acontece, ainda mais os orientais, o povo nipônico, que é muito orgulhoso. A gente, quando a gente está em necessidade, a gente tem vergonha de pedir ajuda, né? E a gente fica assim: ah, não, não quero incomodar, né? Não sei se isso chama engyo, mas assim, é um sentimento de não querer incomodar o próximo, né? A pessoa prefere morrer do que pedir ajuda. Eu acho isso terrível, pessoal. Isso não é de Deus, não, né? Aí você fala: ah, não, não quero dar trabalho para meus filhos, tal. Mas vocês não sabem que às vezes é prazeroso quando alguém pede ajuda e a gente pode ajudar, né? É claro que pedir ajuda toda hora também, né? Também tem que ter paciência, né? Por favor, né? Toda hora, né? Pega uma água, pega meu chinelo, respira pra mim, mastiga pra mim. Também não é assim também, né? Então assim, eu acho que a gente tem que pedir ajuda sim, mas a gente tem que tomar cuidado com os extremos, né? Nós somos, a humanidade ela é muito extremista. Ou a gente pede ajuda para tudo e se não fizer alguma coisa já fica bravo, ou a gente não pede nada e nem ficar por perto, né? Então acho que a gente tem que ter um equilíbrio em cima dessa questão. E eu vejo assim, muita gente não ganha porque não pede, né? Lá em Tiago fala: você não ganhou porque você não pediu. Ou você não ganhou porque você pediu errado, né? Então são duas coisas que o Tiago fala, mas o que a gente vê nesse texto é o quê? Que o povo de Deus estava muito ocupado com os seus próprios pensamentos. Quando ele fala de um povo obstinado, o que significa um povo obstinado? É um povo que tem obsessão por alguma coisa. Um povo que ama mais alguma coisa do que o próprio Deus. E às vezes essas coisas, pessoal, nem é ruim. Não tô falando aqui de drogas, de álcool, de traição, né? Não, eu tô falando de coisas assim, como o filho, por exemplo, né? Tem gente que é tão apaixonado pelo filho que esquece de Deus, né? E é por isso que a Bíblia, ela chega e fala assim: olha, quem não amar mais a mim, quem ama mais o seu pai e a sua mãe do que a mim, quem ama mais os seus filhos do que a mim, quem ama mais a sua esposa do que a mim, não é digno de mim. Por que que Deus fala isso? Por quê? Porque até coisas boas que a gente enxerga na nossa vida podem se tornar ídolos na nossa vida, né? E aí esses ídolos, eles tomam o lugar de Deus, ou seja, você está tão ocupado com isso, com o trabalho, com a família, com os filhos, que você não tem tempo para Deus. E aí você esquece de uma coisa muito importante. A gente sempre fala do amor, né? Ah, não, mas é que eu não posso largar o meu filho porque eu amo ele. É claro que você ama ele. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês, porque o nosso amor é um amor falho. O amor humano é um amor falho. O amor humano, ele é contaminado pelo egoísmo, ele é contaminado pelo orgulho. E aí, quando essas coisas se juntam, cria superprotecionismo, cria dependência. Você não pode fazer mais nada porque tem que cuidar do filho e tal, assim. Aí eu penso, né? Às vezes você protege tanto que o seu filho, quando ele cresce, ele esquece de que ele precisa, ele não enfrenta desafios na vida e ele acaba não amadurecendo. Aí vira uma eterna criancinha. Por culpa de quem? Por culpa de pais super protetores que não deixaram o menino cair no chão e levantar sozinho, né?
Eu já vi, eu conheço pais, hoje eu conheço pais que falam assim, meu filho não vai chorar. Por favor, pessoal, como que meu filho não vai chorar? Tem que deixar chorar. Ah, meu filho não vai cair no chão. Como que não vai cair no chão? Todo mundo cai. Você só vai aprender a levantar se você cair no chão, né? Ah, meu filho não vai ficar triste. Como assim? Seu filho não vai ficar triste? Não tem jeito. Se você não permite isso, se eles não aprenderem isso do seu lado, quando eles não tiverem você do lado, eles não vão saber o que fazer. Por isso que eu acho que é importante a gente ter isso, né? Esse relacionamento. Então, aqui nesse capítulo, Deus está falando assim, olha, vamos fazer um outro relacionamento. Vamos viver um outro relacionamento, né? Só que o povo ele estava obstinado pelas coisas deles e deixaram a Deus. E é interessante, né? Que aí ele fala assim, mas Deus apresentou-se às nações estrangeiras, né? Então Deus tinha escolhido Israel para ser o povo dele. Mas aí o povo dele esqueceu dele, né? O povo que era o povo dele não quis ir para a festa dele, né? E aí, o que Deus falou? Então eu vou procurar outros. Já que vocês não querem, eu vou procurar outros. E Deus começa a se apresentar para outras nações que não eram o povo de Deus. E essas nações que não eram de Israel, essas nações começam a se entregar para o Senhor Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas capítulo 14, versículo 16, né? Eu acho que eu já preguei essa festa desse casamento aqui, o banquete das bodas do Cordeiro. Lucas capítulo 14, versículo 16 em diante, ele diz assim: Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois, estou indo experimentá-las, por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. Versículo 21, o servo voltou e relatou isso ao Senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas, os becos da cidade, traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Disse ao servo: o Senhor ordenou e foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, que a minha casa fique cheia. E eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete, né? Então é isso que está acontecendo, pessoal. Jesus, Deus, ele vem para o seu povo, mas o seu povo fala: não, não quero. Eu estou muito ocupado com as minhas coisas. Eu acabei de comprar meu carro, acabei de comprar minha casa. Deixa eu aproveitar a minha vida, né? Deixa eu aproveitar a minha vida, deixa eu viajar, deixa eu fazer minhas coisas, né? Depois eu vejo. Desculpa, não vai dar agora, né? Então, assim, é isso que acontece. O povo de Deus foi chamado, mas o povo de Deus era um povo obstinado, obstinado pelo materialismo, pelo egoísmo, pelas coisas que eles tinham. E aí Deus começou a fazer o quê? A se apresentar para os estrangeiros, para aqueles que não eram povo de Deus. Vamos abrir em outro texto, Romanos capítulo 10, versículo 10, ou 20 a 21. Romanos capítulo 10, 20 a 21, e ele diz assim, Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntaram por mim. Mas a respeito de Israel ele diz: o tempo todo estendi a mão a um povo desobediente e rebelde. É exatamente isso que acontece, né, com o povo de Israel que desobedeceu ao Senhor, que se desviou e que se rebelou do caminho do Senhor, né? Então é isso, versículo 1, versículo 3 até o versículo 4, a gente vê que esse povo, além de rebelde, resolveu ser idólatras, né? A idolatria começou a dominar. O versículo 5, ele fala: afasta-se, não te aproximes de mim, pois eu sou santo. Essa gente é fumaça no meu nariz, fogo que queima o tempo todo. Ou seja, essa fumaça no nariz de Deus que incomoda, né?
a gente não costuma usar incenso, né? Mas assim, tem incenso que tem cheiro agradável, né? E tem fumaça que cheira, o cheiro irrita, né? Se bem que eu não gosto de nenhum dos dois, mas tudo bem. Mas assim, o que eu entendo aqui que o aroma, a fumaça que estava entrando nas narinas de Deus era uma fumaça estranha. Não era aquela fumaça, aquela adoração verdadeira que o povo deveria apresentar, né? Então aqui no versículo 3 e 4 eles escolheram a idolatria, e aqui tem a descrição, aliás, do versículo 2 até o versículo 7, ele fala aqui sobre ele dá uma descrição de alguns pecados de Israel, né? 6 pecados específicos. O primeiro pecado é que eles sacrificavam nos jardins, então eles iam até os jardins fazer sacrifícios que não era para Deus. Segundo, eles queimavam incenso para os ídolos. Terceiro, eles sentavam nos túmulos, que era uma prática de necromancia, ou seja, buscar uma força nos mortos antepassados. Já ouviu falar isso em algum lugar, né? Adorar os antepassados, né? Colocar arroz e fruta na casinha dos antepassados, né? Então, assim, o que será isso, né? Necromancia é essa busca por uma adoração daqueles que já morreram. Quarto pecado, a busca de sabedoria de pessoas ilustres do passado, mais uma vez, olhando para aquelas pessoas que já morreram e querendo trazer elas de volta, né? Querendo que elas falem. O que é isso? Espiritismo, né? Mediunidade, querer ouvir a voz daqueles que já morreram. Quinto lugar, comerem carne de porco. E aí também, se isso for um pecado muito grave, eu tô ferrado, mas tudo bem. Que eu gosto demais de comer carne de porco, né? Mas assim, tudo que a gente ora e consagra ao Senhor, Deus purifica, estamos no Novo Testamento, né? Mas aí eu penso que, como aquela época era uma época das leis, e a lei era algo que determinava a sua obediência ao Senhor, eles dizem que os animais que tinham fenda cortada eram animais impuros que não podia comer, né? Então, assim, tem toda uma regra no Velho Testamento que não podia, e o porco era um deles, um bicho que não podia comer naquela época, e eles estavam comendo. E o sexto pecado é que eles se consideravam melhores que os outros, ou seja, o que é isso aqui? Orgulho, né? Eles se consideravam melhor do que os outros. Então, quando a gente vê esses pecados, o versículo 5, quando ele fala da fumaça e do fogo, era um fogo estranho perante ao Senhor. Na verdade, os comentaristas chamam isso de sacrifício hipócrita. A gente falou isso na última vez, né, do capítulo 59, 60, que Deus detesta a religiosidade, adorar a Deus por aparência. E gente que acha que porque finge que está arrependido, finge que está adorando, né, faz aquela encenação teatral, né, de se ajoelhar, de levantar o braço. Eu digo assim, eu não consigo enxergar se aquilo é verdadeiro ou se aquilo é que é falso, entendeu? Então no culto, para mim, eu aceito tudo como verdadeiro. Mas aí cada um vai julgar por si próprio, né? Cada um vai ver se o que ele está fazendo é para parecer mais santo do que os outros ou é realmente uma adoração vinda do seu coração, né? Então, assim, eu sempre falo assim, quando tem o camping, né, o acampamento dos adolescentes da Metodista Livre, eu permito que eles pulem na hora do louvor, que eles levantem o braço, que eles se ajoelhem. E a gente tem visto isso, uma adoração verdadeira. Mas tem uns meninos lá que resolvem fazer trenzinho na hora do louvor. Então eles pegam alguém no ombro e começam a empurrar e começam a puxar os outros para fazer um trenzinho. E no meio do culto eles querem fazer o trenzinho. Eu falo, não, aqui não, aqui não. Aqui não, isso não vai acontecer, pode parar. Mandei todo mundo parar, né? Parei o louvor, expliquei para eles, pessoal, você pode adorar a Deus, você e Deus. O que você não pode é tirar uma outra pessoa da adoração dele com Deus e querer que ele adore igual você, né? Isso você ultrapassou os limites da sua oração pessoal com Deus.
né? Aí todo mundo falou, "Oh, é verdade, né? Não vamos fazer mais." Aí o camping se dividiu em duas partes, né? Aí no que eu tava não tinha, mas no outro eles voltaram a fazer. Mesmo eu explicando tudo, eles voltaram a fazer o trenzinho. Mas tudo bem, vai. Então, assim, o que a gente está falando aqui é o sacrifício hipócrita, é o sacrifício que você aparenta adorar a Deus, mas na verdade, no fundo, não tá. Na verdade, é o fogo estranho, né? De Nadab e Abiú. Vamos abrir comigo em Levíticos capítulo 10. Levíticos capítulo 10, versículo 1 e 2. Levíticos. Levíticos 10, 1 e 2 diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incensário, nos quais acenderam fogo e acrescentaram incenso, e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu um fogo da presença do Senhor e os consumiu, morreram perante o Senhor. Né? Então, assim, é uma história meio macabra, né? Mas, assim, os caras, eles fizeram algo que não estava autorizado a fazer. E porque eles fizeram aquilo ali, eles foram fulminados pelo fogo de Deus na vida dele. E eu entendo que esse fogo é um fogo purificador, né? É um fogo da santificação. E aí eles apresentaram fogo estranho, né? Tome cuidado para não apresentar fogo estranho no Senhor. É claro que hoje em dia não cai raio do céu matando quem apresenta adoração hipócrita, né? Mas às vezes dá vontade de ver, né? Só que dá medo, vai que sou eu, né? Que vou ser consumido pelo fogo. Então, graças a Deus pela misericórdia de Deus. Versículos 6 e 7, então, Deus decidiu disciplinar os pecados do povo e resolver os problemas geracionais, os pecados geracionais desse povo. Então, vamos lá. A primeira parte do 65 é uma perspectiva sobre o passado, e a segunda parte, que começa agora, do versículo 8 até o 16, é uma promessa para o futuro. E aí, o versículo 8 diz assim: assim diz o Senhor, quando ainda se acha suco num cacho de uvas, os homens dizem, não os destruam, pois ainda há algo bom. Assim farei em favor dos meus servos, não os destruirei totalmente. Farei surgir descendentes de Jacó e de Judá, quem receba por herança as minhas montanhas. Meus escolhidos as herdarão, e ali viverão os meus servos. Para o meu povo que me buscou, Sharon será um pasto para rebanhos, um vale de Acor, um lugar de descanso para o gado. Mas vocês que abandonaram o Senhor, esqueceram do seu santo monte, que põe a mesa da deusa da sorte, enchem as taças de vinho para o Deus do destino. Eu os destinarei à espada, todos vocês dobrarão para a degola, pois eu os chamei. Vocês não me responderam, não me deram ouvidos, vocês fizeram mal diante de mim e escolheram o que desagrada. Então a gente vê aqui que existem duas classes de pessoas que estão aparecendo, né? Aqueles que são servos do Senhor e aqueles que abandonaram o Senhor. E o versículo 8 ele fala do julgamento das nações por seus pecados e que os babilônios foram instrumentos do Senhor para a punição e correção do povo de Israel. Versículo 9, então, ele vai falar sobre o remanescente, né? O remanescente são as uvas deixadas nos pés, né? Então eles não colheram todas, eles deixaram algumas, e essas algumas são o remanescente de Israel. E o versículo 10 fala sobre os verdadeiros servos do Senhor, que herdarão a terra prometida e desfrutarão de paz e abundância. E ele fala de um lugar específico chamado Vale do Acor. Para você que está anotando, algo muito interessante, o Vale do Acor é o mesmo lugar onde, lá em Juízes, capítulo 7, lembra do Acã? Né? Deus falou assim, olha, ataca aquela cidade, mata todo mundo e destrói tudo, não fica com nada. Mas aí aquele Acã, ele viu um tesouro e ele pegou aquele tesouro escondido e guardou para ele. E aí, porque esse Acã fez o que era errado, ele desobedeceu,
a maldição de Deus e a ira de Deus veio sobre todo o povo. E aí eles falaram assim, mas como assim? Por que, que Deus está tão irado com a gente? Aí um profeta trouxe essa palavra, alguém roubou coisas lá naquela guerra e pegou tesouros para ele. E aí eles lançaram sorte, caiu numa tribo, lançaram sorte, caiu num clã, lançaram sorte, caiu na vida do Acã. E descobriram, aí o Acã confessou, não, eu realmente peguei algumas coisas e os tesouros lá da guerra que Deus tinha falado para não pegar nada. E aí o Acã morre. Ele morre aonde? Onde que ele é condenado? No Vale do Acor. No Vale do Acor é o lugar onde ele foi condenado à morte. Apedrejaram Acã e a sua família inteira por conta da sua desobediência, por conta da sua irregularidade. Mas olha que interessante. Quando a gente vai ler o livro de Oséias. E quando a gente lê o livro de Oséias, a esposa infiel, a esposa que traiu Oséias de tudo quanto é tipo, principalmente por obras religiosas, essa mulher, assim, eu enxergo assim ela como uma mulher terrível, uma mulher que se prostituiu, que tinha um marido bom, mas que desviou, que foi infiel. Essa mulher, quando ela é restaurada, em Oséias capítulo 2:15, essa mulher é restaurada. E sabe aonde que ela é restaurada? No Vale do Acor. Então o Vale do Acor é um lugar ao mesmo tempo de condenação do pecado, mas também é um lugar de restauração de vidas. Porque foi lá que a mulher de Oséias foi completamente restaurada dos seus pecados e da sua infidelidade para com o seu marido. Né? Então assim, é interessante você ver essa questão. Versículo 11 e 12, e na verdade vai até o 16, a gente vê dois tipos de pessoas: as pessoas que abandonaram o Senhor e as pessoas que serviram o Senhor. E aí até eu fiz aqui uma duas listinhas, né? Se você quiser fazer, faz assim que nem eu. Fiz duas listinhas, uma listinha dos que são servos do Senhor e uma listinha dos que abandonaram o Senhor, né? E na listinha dos que são servos do Senhor, aí é porque ele fica em paralelo, né? Os servos do Senhor, os perversos e aqueles que abandonaram o Senhor. Enquanto os servos, a promessa é vocês comerão, dos perversos é você vai passar fome. Dos servos, vocês beberão, dos perversos vocês terão sede. Dos servos, eles se alegrarão, e dos perversos, eles serão envergonhados. Dos servos, eles cantarão de alegria, e dos perversos, eles chorarão de tristeza. Dos servos, eles terão um novo nome, e dos perversos, os seus nomes serão amaldiçoados. Então, assim, você vê que em paralelo você vê o que acontece de coisas, de bênçãos para aqueles que servem ao Senhor e de maldição para aqueles que abandonaram o Senhor. E o versículo 16, então, ele fala: neste dia todos os juramentos serão no nome do único Deus e o Deus verdadeiro, porque todos os ídolos serão destruídos, né? E a gente está chegando no final, então, tem mais um pouquinho, né? A terceira parte, então, do 65, ele vai, então, falar sobre a nova criação, né? Na verdade, o Isaías, praticamente, ele acaba no 65, porque o 66, ele vai fazer um resumão do livro inteiro, né? Então, aqui a terceira parte do 65 vai do versículo 17 até o versículo 25. E aí o versículo 17, vamos ler o versículo 17 do 65, ele fala assim: pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Então, assim, quando a gente vê aqui o versículo 17, novos céus e nova terra, Deus está descrevendo o estado final dos remidos, do remanescente de Israel. E ele compara com Apocalipse 21:1. Vamos abrir. Apocalipse 21:1, ele fala exatamente as palavras de Isaías, né? Apocalipse 21:1, ele diz assim: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céus e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Então as coisas antigas deixaram de existir e começou a ter uma nova criação, a nova criatura, né?
lá em 2 Coríntios capítulo 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Né? Então esse versículo ele está baseado no texto de Isaías, na promessa que vier, ele vai mudar. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Teve um pedaço que não deu para ouvir. Não sei o que aconteceu aqui, deu uma sumida no microfone. Não, mas eu só estou falando, né? Quando o Salvador vier, vai tudo se tornar novo. Quando o Salvador vier, tudo vai ser uma nova criação. E assim acontece nas nossas vidas. Quando nós encontramos o Senhor Jesus, nós nos tornamos o quê? Novas criaturas. Nós somos transformados de criaturas em filhos, né? Lembra da pregação que eu fiz da transformação de criaturas para filhos. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a gente vê isso também. Vamos abrir Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Gálatas, capítulo 6, versículo 15. E a palavra de Deus diz assim: de nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Né? O que mais importa para Deus é o quê? Sermos uma nova criação. E essa nova criação tem um nome. É filho. Filho e filha. Nós nos tornamos nova criatura quando o nosso relacionamento com Deus muda e nós passamos a ter um relacionamento de pai para filho. Então a conclusão é que será toda no julgamento, né? E esse julgamento está relatado ali em 2 Pedro, capítulo 3, de 3 a 13. Não vou ler agora, mas você dá uma lida depois. E Apocalipse, capítulo 20, de 11 a 15. Ele vai falar sobre a conclusão do julgamento. E aí, aqui termina também uma parte, aqui no capítulo 65, que ele vai falar sobre as 6 bênçãos maravilhosas que aguardam aqueles que confiam no Senhor. 6 bênçãos. Primeira bênção: a terra será completamente diferente. No versículo 17, ele fala que as coisas antigas não serão lembradas. Os pecados, os elementos do culto mosaico, todo aquele culto que era feito por Moisés, no tempo de Moisés, vai ser transformado, vai mudar. Por quê? Porque o culto mosaico é baseado nas leis. Só que agora o nosso culto é baseado aonde? Na graça de Deus pelas nossas vidas, né? Então, assim, a terra vai ser completamente diferente, é a primeira promessa. A segunda bênção que a gente tem aqui é a nova Jerusalém, cheia de alegria indizível, né? Versículo 18 a 19. Os choros e os gritos, a condição terrível não será ouvida, né? O próprio Deus se alegrará no destino glorioso. Então vai haver muita alegria nessa nova terra, na bênção da Nova Jerusalém. Terceira bênção é a bênção da longevidade, versículo 20. Na verdade, esse versículo 20 é um pouco, tem uma dificuldade de interpretação, porque você tem vários caminhos para entender isso, e ele fala uma coisa bem esquisita, que parece que no céu vai ter morte, mas não pode ter morte no céu. Então, tem algumas outras interpretações. Ele fala assim: será que poderá haver morte na nova terra? Né? Então, eu acho que não vai ter. Né? Então, assim, a interpretação melhor é que Deus prometeu aos seus seguidores vida eterna. Né? Essa é a promessa de Deus, a vida eterna para aqueles que seguem o Senhor Jesus. E aí ele coloca aqui, é interessante você abrir a sua Bíblia em João capítulo 3, 15 e João capítulo 6, 54, que ele fala sobre essa bênção da longevidade. A quarta bênção, então, é a vida abundante e satisfatória. Versículo 21 até o 23. Então, assim, ele vai falar um pouco sobre a produtividade e a prosperidade e, principalmente, que, assim, 100 anos vai ser pouco para você, né? Claro, para quem tem a eternidade, o que é 100 anos, né?
100 anos não é nada. Então, assim, a ideia de que haverá uma longevidade, a bênção da longevidade nas nossas vidas. A quinta bênção está no versículo 24. Ele fala assim: Deus responderá às suas orações mesmo antes de vocês proferirem. Ou seja, a intimidade com Deus vai ser tão grande, mas vai ser tão grande, que você vai pensar numa comida, a comida já vai estar na mesa. Olha que gostoso. Você vai pensar numa comida, ela já está lá, né? Eu espero que, às vezes eu sonho, né? Eu quero sair aqui do meu quarto, chegar ali na varanda, já o churrasco já está pronto, já tem um monte de carne para comer. Mas não, né? Só tá eu e minhas filhas, eu vou ter que fazer o almoço para elas todos os dias, né? Mas tudo bem. Então vai chegar o dia que Deus responderá a nossa oração, mesmo antes da gente pedir. E a sexta e última bênção, no capítulo 65, está no versículo 25, que a Nova Jerusalém será um lugar seguro. Antes, os inimigos viverão pacificamente, vai haver uma transformação. Vamos ler o 25, ele fala assim: o lobo e o cordeiro comerão juntos, o leão comerá feno como o boi, mas o pó será a comida da serpente. Ninguém fará nem mal nem destruição em todo o seu santo monte, diz o Senhor. Né? Então ele está falando assim, na verdade, assim, eu penso, né, que não é que Deus está falando que os animais serão salvos porque tem animal aqui na Nova Jerusalém, mas vai haver animal porque é tudo criação de Deus e a criação vai estar lá. Mas eu penso que a gente vai viver um mundo transformado, né? Não vai ter mais inimizade entre coisas que antes eram inimigas, né? Então, assim, eu fico pensando, né? Eu acho que ninguém vai torcer para time de futebol, né? Porque o corintiano não consegue andar com o palmeirense, mas lá no céu vai estar todo mundo junto. E eu acho que é fruto de o quê? Fruto de transformação de vida. Quando você sofre uma transformação de vida, algumas coisas que eram prioridades na sua vida passam a ser secundárias, porque Deus se tornou prioridade na sua vida, né? Então, se você gosta de uma coisa e outro gosta de outro, mas se os dois têm Deus em primeiro lugar, eles conseguem andar juntos, sabe? É por isso que eu acho, pessoal, que a igreja ainda é um lugar de transformação, mas eu penso, sabe? Que mesmo se você politicamente for de esquerda e o outro for politicamente de direita, a gente consegue andar junto, sabe por quê? Porque os dois estão priorizando Deus e não o partido. Se eu gosto do time de futebol tal e outro gosta do time de futebol tal, a gente consegue andar junto, sabe por quê? Porque a nossa prioridade não é o time de futebol, mas é Deus em nossas vidas. Então eu vejo que essa bênção do lugar seguro, na verdade, é um lugar transformado, onde ninguém vai ter desejos e prioridades egoístas, mas todas as prioridades vão ser voltadas para o nosso Deus, né? Mas tem um problema, né? A serpente vai continuar arrastando no chão e comendo do pó, né? Porque, de uma certa maneira, foi a serpente que conduziu a humanidade a cair no pecado. E eu acho que isso também é uma coisa meio esquisita, mas assim, a cobra não vai sair andando com perna e braço, não. Ela vai continuar arrastando no chão. Então, quando a gente termina o 65, eu queria que você pensasse numa coisa, né? Muito importante na sua vida. Quando você olha para essas bênçãos aqui da Nova Jerusalém, a gente está pensando na eternidade que nós vamos passar em Deus. E eu queria que você pensasse no que eu vou falar agora. Quando você olha para a eternidade, quando seus olhos estão fixos na eternidade com Deus, os nossos problemas nessa vida se tornam pequenos. A nossa crise com pandemia de vírus se torna uma crise curta. A gente deve estar falando assim, nossa, já faz 6 meses, 5 meses que eu estou assim e tal. Ah, não aguento mais, não aguento mais. Se você focar na eternidade, você aguenta até mais do que isso. Por quê? Porque o seu foco não está aqui na terra, e o seu foco está lá no céu. Abra comigo 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 a 18. Esse texto é importantíssimo, pessoal. Importantíssimo. 2 Coríntios, capítulo 4,
versículo 16 a 18, a palavra de Deus diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves, momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório e o que não se vê é eterno. O que significa isso, pessoal? Significa que as pessoas que estão vivendo aqui na Terra, com os olhos fixos no Senhor, com os olhos fixos nas bênçãos e nas promessas da eternidade, tudo que a gente passa aqui na Terra é pouco. Eu acho que Jesus ele deu o maior exemplo para nós, de alguém que olhava para a eternidade e que conseguiu superar todas as dores e as dificuldades e as rejeições e as zombarias e as cusparadas e as chicotadas e até a cruz, porque os olhos dele estavam fixos na eternidade. Jesus ele tinha um alvo. E eu acho que se você tiver um propósito na sua vida, se você tiver um alvo na sua vida, todas as suas dificuldades elas se tornam pequenas. Todas as suas. Depois você vai olhar para trás, para a pandemia, e você vai dar risada. Por quê? Porque os seus olhos estavam fixos na eternidade. Mas agora, se os seus olhos estão fixos aqui, agora, se os seus olhos estão fixos naquilo que você não tem hoje, na liberdade de não poder sair de casa, da liberdade de ter que usar, de não poder ter que usar máscara em todo lugar que você vá, de você não tem liberdade, você vê assim as pessoas sofrendo, ansiosas, depressivas, por quê? Porque os seus olhos estão fixos aqui na terra. Olha para a eternidade. Fixa os seus olhos na eternidade, que você vai ver as dificuldades passarem fácil na sua vida, né? Porque os nossos sofrimentos vão se tornar leves e momentâneos quando a gente olha para a eternidade. Capítulo 66 para terminar. Então, o capítulo 66 ele vai trazer uma resposta de Deus na vida das pessoas. O resumo de todos os livros são 4 tópicos. Olhando para esse resumo do 66, Deus ele criticou a adoração hipócrita. Deus ele procurou a restauração de Jerusalém. Deus ele fez uma intervenção através do servo sofredor, o Salvador, o Messias prometido. E por último, a grande salvação de Israel. Então, aqui no capítulo 66, a gente tem aqui 3 partes. A primeira parte é o chamado adoração sincera, que vai do versículo 1 até o versículo 6. Termina o livro como começou, né? Assim, ele termina como começou. Assim como começou Isaías 1, de 1 a 20, acaba o livro de Isaías de 66, de 1 aos céus, 1 a 6. E diz assim: o céu é meu trono, a terra é estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É esse o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas as coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Mas aquele que sacrifica um boi é como quem mata um homem. Aquele que sacrifica um cordeiro é como se quebra o pescoço de um cachorro. Aquele que faz oferta de cereal é como quem apresenta sangue de porco. Aquele que queima incenso imoral é como quem adora um ídolo. Eles escolheram seus caminhos e as suas almas têm prazer em suas práticas detestáveis. Por isso também escolherei um duro tratamento para eles. Trarei sobre eles o que eles temem, pois eu chamei e ninguém respondeu. Falei e ninguém deu ouvidos. Fizeram mal diante de mim, escolheram o que me desagrada. Ouçam a palavra do Senhor, vocês que tremem diante da tua palavra. Seus irmãos que o odeiam e excluem por causa do seu nome disseram: que o Senhor seja glorioso, para que vejamos a alegria de vocês. Mas eles é que se passarão de vergonha. Ouçam o estrondo que vem da cidade, o som que vem do templo. É o Senhor que está andando, e a devida retribuição aos seus inimigos. Né? Então, assim, a gente vê que
o Deus, nosso Deus não pode ser confinado em um templo. O nosso Deus é criador de tudo e o universo é a sua morada, né? Ele está fazendo uma dura crítica àqueles que endeusavam ou idolatravam o templo do Senhor. O templo do Senhor não é para ser adorado. O prédio não é para ser adorado. Quem é para ser adorado é o Deus que criou todas as coisas. E o homem quer colocar Deus numa caixinha, né? Mas Deus não pode entrar numa caixinha porque ele é muito grande. Então é por isso que ele fala, né? Que o céu é o seu trono e a terra é estrado dos seus pés. Nosso Deus, ele é muito grande. Versículo 2 ele fala que ele habita em corações aflitos e quebrantados, né? E que se humilham perante o Senhor, né? Aí eu coloquei até aqui o texto de 2 Crônicas 7:14, fala: se o meu povo se humilhar e orar e me buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra, né? Então Deus, ele procura essas pessoas de coração aflito, contrito, quebrantado diante do Senhor, Deus. Versículo 3 ele fala dessas ações nojentas que são ofertas de aparência, adoração sem obediência incondicional e julgam sem a direção de Deus. O coração, eu vi um comentário muito legal, o coração do adorador que determina o coração do adorador que determina o valor da oferta. Olha que bonito isso, pessoal. O coração do adorador é que determina o valor da oferta. Olha que interessante, né? Isso aqui eu vou falar domingo na hora da oferta. Isso aqui é muito bonito, né? É o seu coração que determina aquilo que você vai ofertar ao Senhor, né? Por quê? Porque a gente entende, eu sempre falo, o dízimo é obediência, mas a oferta é sacrifício. O quanto que você vai ofertar ao Senhor é o quanto que o seu coração é adorador. Então, o versículo 4 ele fala que a adoração não está limitada ao templo, mas deve ser em espírito e em verdade. Né? Foi a conversa de Jesus com a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, 21 a 24, quando a mulher pergunta, a gente tem que adorar nesse monte ou não no outro monte? Aonde que a gente tem que adorar? E Jesus fala, não, a hora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, né? Então, é essa adoração que Deus deseja. E eles pediram sinais para provar que era adoração genuína, mas os sinais que receberam era outro, né? Então, assim, quando você adora em falsidade, aí você pede, Deus, mostra aí a tua glória. E Deus não responde. Por quê? Porque Deus não aceita adoração falsa. Deus não aceita adoração se você está em pecado, se você não se arrepende dos seus pecados, né? São essa é a adoração que bate no teto e volta, que não passa, que não vai até o Senhor, né? Adoração falsa. Então a primeira parte então é o chamado adoração sincera do 1 ao 6. Aí a segunda parte, ele vai do versículo 7 até o versículo 14, que ele fala da glória de Jerusalém. E ele fala aqui que a mulher dá luz. Jerusalém sofrerá antes do nascimento, mas aí depois vai vir o livramento. Então ele está fazendo uma comparação com a mulher grávida, né? Então a mulher grávida, as dores do parto foram todas as dificuldades que Israel passou. Mas depois de toda essa dor, vem a alegria, não é verdade? É a alegria que vem o bebê, e o bebê, quando ele vem, é alegria para todo mundo, né? Então, assim, aquelas dores, né, que você sente, que eu não sinto, né? As mulheres que sentem, né? As dores que as mulheres sentem no parto, elas são difíceis, mas depois vem a alegria, não é verdade? É diferente da dor de dente, não é verdade? A dor de dente dói, e você não ganha nada, ainda tem que pagar o dentista para resolver o problema, aí você tem que fazer o canal, vai doer mais ainda e de pouquinho em pouquinho, né? Então, assim, a dor do parto, ele está comparando a dor do parto, que você vai passar por uma dificuldade, mas essa dificuldade depois vai te trazer alegria. Versículo 8, ele fala, com o surgimento do Messias surgirá uma nova nação. Versículo 9 fala que o seu plano não será anulado. E o versículo 10 fala que as dores de Sião terminam na alegria do nascimento, o nascimento da igreja, o nascimento do Pentecostes.
Então, com a vinda do Messias, quando que surge a igreja, pessoal? A igreja não surge lá em Adão e Eva, a igreja não surge quando Abraão começa a formar uma nação, a igreja não surge quando faz o tabernáculo, a igreja não surge quando fazem o primeiro templo de Salomão, a igreja não surge na restauração do templo depois da Babilônia, a igreja ela só passa a existir depois do Messias, depois que Jesus Cristo vem a essa terra. E ainda Jesus com seus discípulos ainda não era igreja. Quando que a igreja iniciou? No Pentecostes. Por quê? Porque a igreja só poderia existir como igreja depois que o Espírito Santo fosse derramado sobre toda a carne, como a gente vê a profecia no livro de Joel. Né? Então, assim, essa profecia do Espírito descendo sobre toda a carne que formaria a igreja. E a igreja hoje é uma nação. Pensa comigo, pessoal, olha para todas as pessoas que buscam ao Senhor em volta de todo o planeta Terra. Nós somos uma nação gigante. É grande a nação de Deus. É essa nação que está sendo formada. Né? Então, o versículo 12 vai falar que essa nação vai viver, né, nessa glória de Jerusalém, uma tranquilidade e não vai faltar alimento. Versículo 13, Deus confortará o seu povo como uma mãe conforta o seu filho. E versículo 14, alegria profunda, as forças serão renovadas e a gente vai viver um tempo de prosperidade. Aí vem o terceiro e último pedaço do capítulo 66, do versículo 15 ao 24, que fala sobre o sofrimento dos ímpios, né? Versículo 15, o Senhor virá com fogo, e esse fogo é um fogo de purificação e santificação dos crentes. Se você quiser, dois textos que marcam esse fogo purificador de Deus, está em Provérbios, capítulo 17, 3, e Mateus, capítulo 3, 11. Versículo 16, todo o julgamento vai virar sobre toda a carne. E versículo 18, salvará aqueles que neles confiam. Quem confia no Senhor será salvo. E vai enviar os sobreviventes para proclamar a sua glória nas nações longínquas. Ou seja, são os missionários que vão proclamar o reino de Deus em lugares que ainda o evangelho não chegou. Atividade, versículo 20, mais uma vez fala sobre essa atividade missionária do remanescente, e algumas almas serão apresentadas como sacrifício vivo ao Senhor. Versículo 21, os gentios, agora, eles vão se tornar sacerdócio real, né? Toda aquela regra que o sacerdote tinha que vir da linhagem de Arão, de não sei o que, não. Agora todos nós somos sacerdotes. 1 Pedro 2,9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então é um novo momento. Israel espiritual será duradouro, no versículo 22, e o 23, todos adorarão, e não precisará de ciclos de festas e de sábados. A gente não vai precisar guardar sábado mais, não vai precisar realizar festas. Por quê? Porque lá no céu todos os dias vai ser festa, vai ser a presença do Senhor eterna e contínua. E versículo 24, a realidade da condenação eterna para aqueles que abandonaram ao Senhor, né? Então, e ele vai falar um pouquinho sobre inferno, né? E eu acho que o inferno precisa ser falado. Eu acho que muitas igrejas evitam de falar sobre o inferno, mas eu não, eu falo sobre o inferno mesmo, porque Jesus falou mais de inferno do que de céu, para você ter ideia. Se você contar na vida de Jesus, Jesus falou mais de inferno do que de céu. Então é um assunto que a gente precisa trabalhar. É claro que a gente tem que trabalhar com equilíbrio, por quê? Porque eu não quero uma igreja cheia de gente com medo de inferno, mas eu quero uma igreja cheia de pessoas que amam o Senhor Jesus, que reconhecem os seus pecados e que vivem em santidade. Então, concluindo o livro de Isaías, né? Então a gente tem que entender que antes de Deus trazer o novo céus e nova terra, ele precisou purificar todas as pessoas. O Senhor vai lidar
por definitivo com a questão do pecado. Outra coisa que a gente vai concluir, que nesse dia não haverá, no dia do julgamento, não haverá graça e misericórdia, não haverá, só haverá a justiça de Deus. Então, se você é servo, você vai comer. Se você abandonou o Senhor, você vai passar fome. Essa é a realidade do julgamento de Deus. E vai acontecer que não escapará quem irão escapar, só irão escapar quem crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então fica uma pergunta, você está preparado para o juízo final? Você está preparado para o juízo final? Será que o seu nome está escrito no livro da vida? E aí eu penso que você precisa ter essa resposta na sua vida. E eu quero dizer para você, talvez hoje você não se sinta preparado, mas lembra do que eu falei para vocês. Se alguém perguntar para você, você tem certeza da sua salvação? Qual que é a sua resposta? Sim, eu tenho certeza da minha salvação. Por quê? Porque eu estou no processo, eu estou buscando a Deus, eu estou buscando a santidade. Não se desvie do caminho do Senhor. Confia no Senhor, confia em Cristo, obedece o mandamento do Senhor que você vai passar da morte para a vida. Tenha essa certeza no seu coração. Deus, ele confirmou, Deus, ele selou, Deus, ele já pagou pela sua vida lá na cruz. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Essa é a condição. A condição é crer no Senhor Jesus. Não importa se você ainda não conseguiu resolver todas as suas pendências aqui na terra. Creia no Senhor Jesus, o seu nome está no livro da vida. Se você entregou a sua vida para Jesus, o seu nome está escrito no livro da vida. E se você está preparado, tá. Por quê? Porque você está buscando ao Senhor e você vai continuamente não desistir dessa busca pela presença de Deus. Amém? Amém. O tempo está avançado, eu vou orar para a gente terminar. Então, Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelo livro de Isaías. Foi um livro que acrescentou muito nas nossas vidas. Muito obrigado, Deus, pelas palavras que confrontaram a nossa vida com o pecado, mas também obrigado pelas palavras de esperança, pelas promessas, pela direção do Senhor. Obrigado, Pai, por esse livro que foi tão abençoador para todos nós. E nós colocamos diante do Senhor, pedindo que o Senhor continue a falar aos nossos corações, que o Senhor continue a guiar as nossas vidas, fazendo a Tua vontade e buscando do Senhor. Nos dá sempre um coração obediente ao Senhor, nos dá sempre um coração de servos. Não permita que nós abandonemos o Senhor, mas que nós continuemos no seu caminhar, no seu caminho, porque só Tu, Deus, és o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode chegar a Ti se não for através do nosso Senhor Jesus Cristo. E é no nome desse Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Muito bom, pessoal. Acabamos Isaías, acabei um caderno de 200 páginas e aí amanhã a gente começa um outro livro, tá, pessoal? Vai ter a introdução do livro e aí a gente vai começar uma nova jornada. Eu tinha convidado aquele pastor Fábio Ito para dar a introdução de Jeremias, mas ele vai dar aula no seminário. Ele ficou muito triste, ele falou, puxa, Joel, eu queria tanto fazer isso, né? Mas uma outra oportunidade eu chamo ele para ele estar trazendo uma introdução para a gente, que ele é muito bom, é professor de Velho Testamento, né? Tá bom? Então, beleza, pessoal. Ó, agora a gente tem o grupo da Devocional ali no WhatsApp. Se você tiver dúvida, se você quiser fazer comentário, deixa lá o seu comentário para a gente poder ouvir suas dúvidas. E aí, às vezes, a dúvida de uma pessoa é a dúvida do outro, mas ela não sabe fazer a pergunta, né? Então, assim, às vezes é interessante a gente fazer essa sessão de perguntas e respostas para a gente estar sempre buscando do Senhor, tá bom? Pessoal, Deus abençoe a vida de vocês, tenham um ótimo dia. A Silvana Fernandes, se você quiser entrar nesse grupo, você me manda um WhatsApp para poder incluir você no grupo, tá bom? Aí eu não sei se você tiver o meu número do celular aí, ou pega com alguém, ou depois você me escreve, acho que você tem meu número, isso. Eu vou colocar seu número está aqui, tá bom? Deus abençoe a todos, tenham um ótimo dia, a gente se vê amanhã então, começando o livro de Jeremias. Tchau, pessoal, Deus abençoe.